Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 13/7/2020. Segunda-feira, iniciando mais uma semana. Hoje podemos comemorar uma data especial. É o nosso 90º Gênese no lar. Período em que estamos nos preparando para um novo ciclo que se abre na humanidade. Ciclo pródigo que abre de uma forma simbólica um novo momento, comportamentos sociais, um entendimento quanto à nossa destinação na Terra. Gênese no lar prodigaliza o encontro com o divino, com Deus, com os benfeitores da vida maior, com Jesus e consigo mesmo. Estamos todos aqui comemorando esse esforço conjunto em que a família FEAC, Kardec, Amélie Baudet, vai nos auxiliando nesse convívio amigo, fraterno, a buscar o conhecimento e a motivação para colocá-lo em prática. Conhecimento quanto às leis divinas. O tema de hoje, Decretos de Deus. Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 27. Pedi e obtereis. Vamos, para introduzir a matéria, trazer o que Allan Kardec publicou como citação do Evangelho de Jesus, atribuída a Mateus no seu capítulo 6, versículos 5 ao 8. O texto diz assim: Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechado a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Agora vamos abrir o item 5. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Fala de Jesus no Evangelho atribuído a Marcos, capítulo 5, ou melhor, 11, 24. Agora, vamos ouvir o comentário do enviado de Jesus à Terra, que vem como um benfeitor dialogar conosco nesta manhã. Refiro-me a Allan Kardec. Há quem conteste a eficácia da prece, como fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, sabendo-se tudo do universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser
abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência, para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Vamos ler o 7º. Ele vai elucidar um pouco mais. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, de conformidade com essa máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Vamos ficar por aqui,
porque temos nestas reflexões da manhã indicativas, conselhos muito especiais para o nosso momento histórico. Costumamos, ao fazer um comentário de um texto, adotar o critério de começar pelo fim, para aproveitar as ideias que estão mais novinhas, mais robustas, mais aquecidas, brilhantes. A última frase dá um toque muito especial para o nosso entendimento. A mais das vezes o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Nós estamos nos reunindo pelas manhãs, como eu tenho sugerido, não para que a gente faça um estudo, preocupados com questões técnicas de um texto, embora ele seja o direcionador. Obviamente sempre o será, principalmente quando esse material é a expressão do pensamento de Jesus como mestre, de Allan Kardec como um professor e dos bons espíritos que nos assistem. Porque a nossa atividade, ela é uma atividade espírita, com um objetivo de espiritualidade. Portanto, a mensagem é para todos que se aproximarem, não necessariamente apenas de espíritas. Mas vamos lá. O nosso objetivo é encontrar aqui consolo, aconchego, orientação e transcendência. Sob o ponto de vista da filosofia e da oração, elevarmos o nosso padrão através da oração e da reflexão. Por isso, eu insisto, quando estiver aqui, não deixe o seu intelecto se insuflar. Pode-se usar uma técnica muito praticada na yoga. Respira fundo, acerena-te. A prece que fazemos no início é para pedir ajuda, é para que o ambiente seja terapêutico, para que a gente possa exteriorizar a nossa sensibilidade, a nossa mente e receber o manancial que vem do alto através do ectoplasma, da energia do bem que aqui circula. Isso favorece o nosso intercâmbio mais fino, a mensagem será melhor inteligível, mas sob o ponto de vista intuitivo, porque o que vale é a semente que nós vamos guardar no coração. Por quê? A mensagem que é só ouvida ou lida, ela tem um prazo de validade. Depois que a gente encerrar o Gênesis no lar, daqui a 10 minutos pode ser que você não se recorde de tudo que foi dito. Durante um tempo. Passado mais um tempo, você não vai se lembrar de nada. Mas o que vai ficar guardado? É a vibração, é a intensidade que vai tocar o seu coração. Por isso que quando o nosso encontro, ele promove não só o entendimento, mas a emoção que sugere um sentimento, a gente encerra dizendo assim, poxa, hoje foi especial. Fizemos 90 encontros. Todos foram específicos. Todos sugeriram muitas coisas. Mas aquele dia que eu me preparei melhor, que eu abri mais, que eu pude me intercambiar com um coração, sem preconceito, sem qualquer tipo de juízo, crítica, mas espiritualmente falando, esse encontro ficou impregnado com mais intensidade e com mais qualidade na minha intimidade.
Pois bem, então o assunto está falando de prece que caracteriza um movimento pelo entendimento e pelo esforço. E que não tem milagre. Hoje, muitas coisas que a gente faz no dia a dia, dentro da sua casa, há 20 anos atrás, se alguém, um médium, pudesse ver o que acontece hoje, ele ia falar assim: o mundo futuro é um mundo de muitos milagres. Imagine um controle remoto de uma televisão. Dá uma ideia de que uma força sobrenatural fez com que o equipamento mudasse o canal. Para nós, é uma ciência que dominamos. Ela foi desenvolvida e se tornou a realidade. A oração, ela, na verdade, daqui a algum tempo, nós vamos compreender com mais clareza o valor e os efeitos da oração. Então, como ainda somos crianças, nós costumamos buscar na oração o penetrar no sobrenatural, para que o sobrenatural mostre o que vai acontecer e, se possível, ao nosso favor. Então eu entro solicitando uma intervenção divina. Nós estudamos a história. Canal Gênesis prodigaliza esse espaço. Os romanos faziam da mesma maneira. Procuravam as sacerdotisas para saber o que estava para além e pedir apoio, inclusive nas guerras, para resolver as doenças, as calamidades. Mas não tínhamos, naquele período, condições de querer descobrir o porquê das dificuldades, dos problemas, das doenças. Com o advento da vinda de Jesus, que nos mostrou que a oração traz respostas para além do que a ciência humana explica, porque a oração é uma ponte, luz, que nos coloca diante de uma ciência desconhecida. E esta ciência, quando favorecida pela moral virtuosa, ela é capaz de transportar os montes. É verdade. Jesus trouxe o laboratório para o povo. Ele transformou água em vinho. Ele trouxe Lázaro de volta à vida, porque estava numa catalepsia profunda. Ele deu visão aos cegos. Por quê? Ele tirou o que estava impedindo a visão. Desde que o órgão da visão não tivesse sido afetado radicalmente. Sobre o ponto de vista que ele disse: eu não vim destruir a lei. Quando ele oferecia a cura, na verdade, ele aplicava o medicamento ou uma cirurgia desconhecida, ele estava como que abençoando o momento final do aprendizado. Então ele não derrogou a lei do leproso. Os leprosos, só para dar este exemplo, 10 leprosos foram curados. Porque os 10 leprosos estavam em estado final de resolução, completando um ciclo de aprendizado. Porque outros leprosos não foram curados por eles. Há o registro daqueles que foram. O que nós queremos dizer? Que aqueles que foram catalogados se aproximaram da luz por necessidade, por misericórdia e por estarem findando um processo de aprendizado. Mas olha que exemplo fenomenal. Ele atendeu terapeuticamente os 10, filosoficamente ele deu o conteúdo moral, pelo exemplo ou pela fala, isso não interessa, porque não há particularidades
que sejam consideradas, e sim apenas a lição moral. Mas vamos lá. E o que aconteceu com os 10 leprosos? 9 voltaram para a vida cotidiana, o que sugere que voltaram às ações que favoreceram para que eles se tornassem leprosos. Um deles, e eu me recordo saudosamente de Honório Abreu, porque ele falava sempre dessa história dando uma equação do Evangelho. Ele falava assim, olha, 10% compreendem. Então, de 10, 1 voltou. E voltou para dizer assim, Senhor, muito obrigado. Quer dizer, cumpriu a tarefa do resgate, que é aprendizado, retorna para dizer, o Senhor tem autoridade, ou seja, reconhece, mas ao mesmo tempo se coloca de joelho com a alma pura, pelo movimento da gratidão. O que Jesus disse para ele? Numa linguagem bem atual do século XXI, dos saudosos do mundo antigo. Ele disse, não entre na aldeia, volte para casa e não peques mais. Quando ele diz, volta para sua casa, ele está dizendo assim, entra para a casa íntima, prepara e sai para uma nova etapa. Agora é o momento da reparação moral e da semeadura para uma nova vida. Olha que especial. Ele está sugerindo confiança, pensamento positivo, necessidade de estudar. No nosso caso, para você não ter problema no movimento espírita, com você mesmo, estuda Kardec. Posso, sem perder a viagem, dizer o seguinte, todo problema que existe no comportamento, nas atividades dentro de um centro espírita, tem uma só explicação. Desconhecimento do espiritismo. E quando eu falo conhecimento espírita, eu estou falando do aprender e apreender. Ou seja, você tem a informação e luta para pôr em prática sem perder a conexão com ela. E é natural que na hora de fazer seremos inábeis, até se atingir o aprimoramento, a habilidade, como um músico, que daqui a pouco ele toca, automático. Mas o músico por excelência é aquele que estuda a partitura, que vai estudar as notas musicais, ele vai saber o que é uma melodia, o que é harmonia, o que é ritmo, e não apenas tocar, como dizia o meu avô que era maestro, tocar por orelha. Pode tocar por orelha porque tem bagagem do passado, mas será limitado. Então, quanto mais você conhecer da matéria, mais ajustado será o seu comportamento. Isso é tão básico. E o comportamento, eu não estou falando assim, comportamentos de como é que abre uma reunião, ou fecha uma reunião, se vai dar passe assim ou acolá. Não, não. O que nos importa é o trato com o semelhante. Porque para que nós tenhamos uma boa atitude com o próximo, nós precisamos de estar sempre sintonizado com o ensinamento da benevolência, da indulgência e do perdão. Se esses 3 pilares não sustentarem uma relação, ela vai ruir em algum destes. Não adianta sermos benevolentes sem ser indulgente. Não adianta ser só benevolente e indulgente e não aplicar o perdão.
E muito menos você começar pelo perdão. Vai dar erro, porque o perdão ele é apenas a aplicação da indulgência e da benevolência. Isso é filosófico? É só para abrir um ângulo de reflexão. A prece, conforme Kardec vem nos mostrar, ela tem uma eficácia. Uma eficácia nos fundamentos que o Espiritismo propõe. E muito interessante porque o tema é decretos de Deus. A vida, no simbolismo de Adão e Eva, guardem essa imagem, é uma sugestão carinhosa de um aprendiz. Adão e Eva representam tantas histórias, mas eu gostaria de propor o seguinte, que Adão e Eva representam o início de tudo. Representam a sociedade, quanto família, quanto humanidade. Não a sociedade contemporânea que se ajusta dentro das necessidades de cada época. Não é isso. A definir o seguinte, espiritualmente nós fazemos parte de uma família. Estamos todos conectados. Portanto, todos somos filhos de Adão e Eva. Nesse símbolo. E como somos família e estamos conectados, embora uns mais próximos, outros mais distantes, nós nos sustentamos. Nós podemos ajudar uns aos outros, sob o ponto de vista de pensamento e de sentimento. A oração, ela aperta um botão, imagine uma imagem assim que a tecnologia hoje favorece. Aperta um botão e uma rede começa a ser alimentada. Pensa numa rede que a princípio ela está ali em cima da mesa. A partir do instante que essa rede de filamentos energéticos é acionada, ela começa a espalhar luz. E essa luz vai, à medida em que tenhamos força de vontade e capacidade de ação, essa rede ela vai tomando corpo. E à medida em que ela passa a ser eficiente, ela beneficia a todos que estão conectados com ela. Jesus falou para nós que nós fazemos parte de um todo. Que Deus é o pomicultor, é o dono da vinha. Jesus representa a videira e nós somos varas. A vara que tiver na videira, o que acontece com ela? Ela vai receber essa luz, ela vai receber essa seiva. O que vai acontecer lá no ramo, lá na frente? Vai dar folha. Não é assim que acontece? Aí Jesus também diz, capítulo 15 do Evangelho de João, para quem está anotando. A vara que não estiver conectada, ou aquele filamento que não estiver na rede, o que vai acontecer? Ele não vai receber luz. Ele não vai ter seiva. Portanto, na plantinha, ela vai secar. E quando é secado, tem que ser lançado no fogo para transformar. Ter a mutação ou a transmutação, como gostam alguns. Para depois, novamente, recomeçar o processo e fazer a conexão. E eu vou dar um outro elemento para você pensar. Paulo de Tarso fala que nós somos membros do Cristo, que o Cristo é um corpo. E que cada um de nós funcionamos como o pé, a mão, as pernas, os órgãos, mas somos parte de um corpo, o corpo do Cristo. Isso é muito especial. Primeiro porque nos dá força, porque olha que bom saber que somos partes do corpo do Cristo.
que representa amor, luz, trabalho, dignidade, honestidade, simplicidade, bondade, justiça, harmonia e etc. Ele é o governador do planeta. Conectar com ele é uma política divina, Marco. A questão é que a gente quer conectar com aquele corpo que tem prazo de validade. Ele vai morrer esse corpo. Então, como espíritos, nós queremos ser eternos. Nós queremos. Mas alguém diz assim, mas nós somos imortais. Tudo bem. Sob o ponto de vista do Criador e da criação, que somos partes, nós somos imortais. Mas nós tratamos o assunto só sob o ponto de vista intelectual. A questão é reconhecer e se sentir pertencente a esse organismo. Isso se dá pelo sentimento, não por uma concepção filosófica. A prece pode tudo isso. A prece nos dá força. A prece nos conecta de uma forma eficaz, efetiva e afetiva a esse todo. Pense nisso, porque você vai se fortalecer. Você terá mais clareza no entendimento quanto aos seus problemas, que eles são necessários. E algum deles você não vai se desesperar. Diante de algumas notícias, você não vai se desestabilizar. E quando se sentir cansado, ou perplexo, chumbado sem reação, busca a oração, porque ela vai apertar um botão e essa máquina simbólica, que é toda cheia de tecnologia, e não aquelas máquinas antigas que demoravam a começar a funcionar, ela vai funcionar instantaneamente e a resposta vem. E você vai reconhecer a presença dos espíritos que estão à sua volta, que vieram atendendo preces, porque os espíritos também oram. Todos nós, quando oramos, alimentamos essa rede. Aí vem aquela pergunta que está lá no início dos decretos de Deus. Kardec está dizendo assim, alguns afirmam que os decretos não podem ser violados. Sabemos que as leis divinas, elas são imutáveis. Eu até gosto, didaticamente, de ficar no pé da letra do Livro dos Espíritos, porque a pergunta é, aonde está escrita a lei? Não são leis, dentro dessa ideia, né? Óbvio. A lei, porque a lei de Deus é uma. A nossa compreensão é que vai sendo trabalhada para que a gente observe as manifestações dessa lei. Aí essa lei se multiplica. Aí a gente pode falar lei física, lei moral, mas Deus é um. É uma unidade divina. E nós estamos no universo como representantes dessa unidade. E quanto mais compreendermos e agirmos como filhos deste Pai, mais a lei acontece por nós e a gente deixa de brigar com ela. A gente compreende e atua como. Se estamos todos conectados, nós estamos conectados com o passado e com o futuro. E o grande lance é abrir o coração para ouvir a voz de Deus dentro de nós. Porque o que for possível, nós temos que trabalhar com inteligência, com moral, com tecnologia, com ciência para mudar. Mas o que não for da nossa alçada, que possamos nos resignar e trabalhar com
a fé na imortalidade da alma, porque tudo está acabando e tudo está começando. Esta é a lei da vida, sob o ponto de vista do corpo físico, das relações, das tarefas. Tudo está em mudança, tudo está mudando, tudo está passando. O que fica é a experiência, são os sentimentos. Nada pode nos tirar. O maior tesouro que podemos levar para a eternidade são as conquistas interiores, virtudes, experiências. Sobre o ponto de vista das relações, o grande tesouro é a da amizade, os amigos. Temos aqui Gênesis no Lar prodigalizando reencontro de amigos, encarnados e desencarnados. Que possamos, juntos, fortalecer os nossos ideais do progresso moral, do aprimoramento espiritual, com alegria, com estímulo, com esperança, lembrando que o trabalho realmente vai dignificar o nosso espírito. E ele começa pelo simples. Eu costumo dizer, quando você está cuidando de uma planta lá no jardim, você está treinando a sua sensibilidade e a planta expectante aguarda que você ofereça o melhor. Quando você sair para o café, para encontrar com seu marido, com a sua esposa, seus filhos, cuide deles como você cuida da sua plantinha, com sensibilidade. Eles estão expectantes que você possa oferecer o melhor. E qual é a expectativa entre dois seres espirituais? Que recebamos espiritualidade. Espiritualidade, amigo, amiga, é virtude e bom sentimento, é justiça, é cuidado, é nobreza, é paciência. Ninguém cuida de ninguém a toque de caixa, gritando, soltando impropérios, julgando na cara. Eu não gosto de usar essa expressão, mas eu vou didaticamente aplicá-la, porque eu acho que é desconsideração, para não dizer desrespeito. Julgar na cara do outro a ferida que ele carrega. Você faz isso com seu cachorrinho? Você maltrata a natureza aí fora dessa maneira? Não. Quando estamos curvados à beleza do universo, nós dizemos assim, como Deus é bom, como tudo é perfeito. Por que não agir assim também com o semelhante? Todos são obras de Deus que estão em processo de mutação, de transformação. Então, o que Jesus espera é que a nossa oração seja o trabalho, seja o cuidado, seja o trato. Isso se dá numa rede social, numa mensagem de WhatsApp, quando estiver sentado à mesa, no café da manhã, no almoço, quando você estiver fazendo uma reunião virtual com seus pares profissionais, e se Deus quiser, daqui a pouco, quando retornarmos às atividades normais, quando olhar para o motorista de um ônibus, o carteiro que te leva a missiva, a pessoa que limpa a rua, como aquele mais pertinaz perseguidor da família, do movimento espírita, nós temos que lidar com todos como se estivéssemos cuidando de uma rosa.
eu encerro, para não dizer que nós começamos esse novo ciclo da segunda-feira, sendo um instrumento dos bons espíritos que cuidam de cada um de nós como flores de um jardim muito querido. Eles são muito carinhosos conosco. Eles nos respeitam. Eles nos admiram. É verdade. Não é só você que admira os espíritos. Eles também te admiram, porque você é a criação. Você também é filho de Deus. Independente da sua escala, se você é mais evoluído ou menos evoluído, isso não tem a ver no diálogo com Jesus, com os bons espíritos. Todos nos admiramos, porque todos estamos procurando a luz do outro. Oração é a oração que o Senhor nos ensinou, porque ela sintetiza esse movimento do filho com o Pai e do homem com a natureza íntima e a natureza cósmica. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja no coração de todos. Emmanuel, no final do livro Espírito da Verdade, faz uma prece, intitulada Prece no Templo Espírita. Vamos encerrar o nosso encontro trazendo o benfeitor deste trabalho e da grande causa da divulgação do Evangelho no Brasil. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te, para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. E induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos, para que a caridade em nossa existência não seja vaidade, que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos, para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Rabi querido, estenda os teus braços misericordiosos para amparar a todos nós, viajores, cansados e sem elementos, face a nossa incúria e imperfeição. Mas dá-nos, Senhor,
por acréscimo de misericórdia, a bênção do aceitar, o dom do discernir, a tarefa bendita, os amigos corajosos, as almas bondosas, para que formemos um bloco de trabalho em que as personas se apaguem, para que a tua mensagem se robusteça e irradie, levando a paz aos homens e a glória pela vitória do Evangelho. Amemo-nos, Senhor, amemo-nos sempre, porque amando-nos uns aos outros, amaremos na prática a tua causa. Que esta mensagem possa chegar nos corações, para que todos estejamos vibrando pela fraternidade real. Sê conosco, Rabi, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Louvado seja o teu nome. Ave Cristo. Ave Cristo, meus amigos, minhas irmãs. Que Deus vos abençoe.